Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Bora para mais um vídeo. Muitos inscritos que operam opções e gostam dos vídeos que eu faço sobre opções aí, viram o vídeo que a planilha que eu utilizo, né, para organizar minhas operações, e alguns de vocês pediram aí para eu trazer esse vídeo. Eu organizei a planilha mais bonitinha ali, mais organizada para vocês, para vocês não ficarem confusos, tá? Então, já peço, deixe seu like aí no canal, tá? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho aí fazer esses vídeos, né? E eu peço que você contribua aí para o crescimento do canal. Então, bora ao que interessa, tá? Olha só, trazendo aqui para vocês, eu vou preencher passo a passo aqui com vocês, para vocês não ficarem confusos na hora de preencher. Então, ó, operações realizadas nas opções. Aí, eu vou dar o exemplo aqui de uma venda de call. Então, vamos supor que você vai fazer uma venda de call, você digita aqui, venda de call. Por que digita isso? É operação realizada, para você saber se foi venda de call, se foi compra de call, para você ficar organizadinho. O status, você vai preencher aqui, ó. Se está aberta, não aconteceu nem exercício, nem foi zerada, nem virou pó, tá só aberta. Se já virou pó, se foi zerada, você preenche aqui, tá? Vamos colocar aqui que está aberta. Começamos a operação hoje. Vamos pôr aqui que o papel é o Fire, tá? Vou usar um nome fictício para você não ficar naquela neura de será que eu faço com ação A, ação B? Então, vamos colocar aqui só um exemplo para você aprender como preenche essa planilha. Então, vamos supor aqui que foi uma operação de Fire a 115. E aí, se o preço médio é uma venda de call, ou seja, você tem as ações na sua carteira, né? Uma venda coberta. Eu sempre oriento aqui a você fazer uma venda coberta. Então, o preço médio aqui, a gente vai preencher das ações que você tem em carteira. Para que vai preencher esse preço médio? Apenas por um controle. Porque é legal você fazer uma operação sempre acima, né? Uma venda de call sempre acima lá do seu preço médio. Para quê? Para justamente você ter um lucro caso você seja exercido, né? Então, eu vou colocar aqui que o seu preço médio da ação é de R$10. Lembra que esse aqui é as ações que você já tem em carteira, beleza? Então, data da operação, a gente coloca como se fosse o dia de hoje, 1/9 de 2025, tá? Aí aqui, data da DARF. O que significa essa data da DARF? Eu já vou te falar. Vamos continuar preenchendo, tá? E eu já volto aqui e explico essa parte da DARF. Tipo, se é mensal ou semanal. Se você não sabe, a gente tem operações de opções aí, tanto mensal quanto semanal. Você vai preencher qual é a sua. Geralmente eu faço mensal, então eu vou colocar mensal aqui. Qual é a garantia? É as ações que você tem em carteira. Então, vamos supor que você só tem um lote da Fire A, tá? Então, o seu preço médio nela é R$10. Se o seu preço médio nela é R$10, logo, se você tem 100 ações, a sua garantia, no caso, é os R$1.000, que é as suas 100 ações, tá? Vencimento. Para quando que é o vencimento? A gente tá fazendo essa operação, né? Em 1/9, como eu faço uma operação mensal, então ela vai vencer aqui, venceria em 19/9. Então, a gente coloca aqui 19/9. O strike, vamos supor que o strike dessa operação é ali R$15, tá? A ação tá, eu paguei R$10 na ação, mas vamos supor que hoje a ação está sendo negociada a R$14, a quase R$15. Então, eu coloquei o strike lá de R$15 na ação. Aí você faz o seguinte, qual o prêmio que você ganhou para fazer essa operação? Vamos supor que você ganhou um prêmio aí de 20 centavos, tá? E olha só, eu não estou explicando o que é cada coisa aqui, tá? O que é o prêmio, o que é strike, porque eu já tenho vídeos aqui no canal explicando isso. Então, se você não sabe, eu vou deixar a planilha no card e na descrição para você entender o que é cada coisinha dessa, o que é o prêmio, o que é o strike, o que é o vencimento. Eu já deixei tudo explicadinho para você, tá? O lote que eu falei que você tem, vamos supor que é um lote de 100 ações.
tá? O lucro, lembrando, né? As opções, o mínimo de lote que dá para, o mínimo que dá para você negociar é um lote, não tem como você negociar uma ação. Só do BOVA 11, mas daí é um caso específico, tá? E aí, aqui a gente já vai entrando nos detalhes, tá? O lucro da operação, o lucro bruto, né? Por que bruto? Porque ainda tem o custo da operação, ainda tem custo de zeragem, caso você seja zerado, ainda tem o custo de exercício, tá? Tem a DARF, então tem várias coisas antes de você ter o seu lucro líquido, tá? Então, olha só, lucro bruto, aí eu vou puxar aqui, depois eu puxo e já deixo preparadinho para você. Ele já te dá automaticamente, tá? Então, olha só, se você fizer aí, né, no caso, o prêmio vezes a quantidade de ações, vai dar um valor de R$ 20, tá? Custo da operação. Vamos supor que você opera por uma corretora que tem custos ali, né? E o seu custo na operação para você mandar a ação foi aí de R$ 5, tá? R$ 5. Aí você preenche aqui, tá? A gente vai passando para o lado. Como não é uma zeragem ainda, tá? Você não precisa preencher nem essa parte da zeragem, nem do exercício, tá? Eu já te explico como que você preenche se caso for uma zeragem, mas é só você preencher. Basicamente assim, ó, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, se fosse zerar. Então, quando você faz uma venda de cal, tá? Sua operação fica aberta e vamos supor que nem chegou no vencimento ainda, mas a ação caiu bem. Então, esse valor do prêmio também acaba caindo. E aí, hoje, está custando esse prêmio aqui, está custando, sei lá, R$ 1. Aí você pega aqui e coloca o custo da zeragem. Vamos supor aqui que você pagou R$ 1 na operação, tá? E aí você pagou aí, teve que pagar para sair da operação R$ 1. Vamos supor aqui, R$ 1. Ele já vai te dar o cálculo de tudo, tá? E aí, o custo do exercício, caso você fosse levado para exercício, tá? Eu vou colocar 0 porque não foi esse caso, tá? E aí, vamos colocar aqui, já que eu mudei, né? Vamos para você ver como é que vai preencher aqui. A gente coloca aqui zerada, tá? Vamos supor que você já tinha feito uma operação e você zerou a operação. E aí, você vai preencher desde o comecinho aqui, tá? Quando você fizer a operação da primeira vez, vai preenchendo desde o comecinho. Aí, quando você zerar a operação, você só vem aqui e lança se teve algum custo na zeragem, tá? Espero que você tenha compreendido essa parte. Se não compreendeu, deixa aqui nos comentários e eu tento explicar e tento trazer novo vídeo caso você não entender, tá? E aí, olha só, se a gente puxar aqui, a gente já tem o lucro líquido, tá? Tirando aí o valor o valor aqui do custo de zeragem, o custo da operação, tá? E aí a gente chegou nesse valor aqui de R$ 14. Mas aí tem mais um detalhe aqui. Olha só, vou criar aqui do zero aqui para você perceber como é fácil criar aí uma planilhinha dessa simples, tá? Essa aqui eu considero que é simples. Tem outras muito mais complexas que eu não consigo. Então, a gente coloca aqui, inserir coluna à direita. Então, aqui está o lucro líquido, mas aqui não está o lucro líquido sem a DARF. A gente pode fazer isso tranquilamente, tá? Então, aqui, ó, eu também já deixei uma parte para calcular quanto que seria a DARF, tá? Então, olha só, a DARF dessa operação aqui ficaria no valor de 2,10, que é 15%, né? É 15% aí desse valor de R$ 14, beleza? Aí olha só o seguinte, se a gente pegar aqui, a gente consegue fazer então o lucro líquido após DARF. Lucro líquido final. Após DARF, vou colocar aqui lucro líquido final
para você entender bem, tá? Final após a DARF. Beleza. Para você entender bem o que é essa coluna, tá? Então, olha só, é bem simples. A gente coloca aqui igual, tá? Sinal de igual. Cadê? 14, aí a gente seleciona a célula, tá? 14 menos esses 2,10, tá? Agora sim, ele vai dar o lucro líquido final após a DARF. Você tem que fazer esse cálculo de fato para você saber o seu ganho real, tá? Não o ganho ali antes de pagar a DARF, porque o seu ganho mesmo é só após o pagamento da DARF. E aí, que eu quero um primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Deixa eu beber um pouquinho de água. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Você tem que sim se importar em pagar, em não pagar taxa de corretagem, custo na hora do exercício, né? Eu trouxe um vídeo aqui mostrando os custos na hora do exercício, tá? Vou deixar aqui na descrição também. E não encontrei, além da Genial Investimentos, né? Que cobra ali no exercício, se eu não me engano, é 99 centavos, mas ela cobra também para você enviar a ordem. Então acaba não sendo tão vantajoso assim, só se você for levado de fato a exercício, tá? Então você tem que procurar uma corretora que tenha menos taxa possível, porque olha só como é comida aqui o seu lucro final, porque teve o custo da operação aqui, tá? Custo da zeragem, mas o custo da zeragem, beleza, porque aí você pagou, né, para sair ali da operação. Mas olha só como muda se por acaso a gente operar por alguma corretora que não tem ali o custo de operação. Vamos supor que você opera pela Semi Capital, pela Clear, que não tem ali um custo alto na operação. Geralmente tem 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, mas vamos supor que vai 1 centavo ali na operação. Olha só, já muda muito, né? O retorno que você vai ter. Às vezes você fala assim, não, mas pô, mudou R$ 5. Não, mudou R$ 5, né? Você tem que perceber aí pela porcentagem. Enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas viu como é simples preencher essa DARF? Ah, e aqui também dá para saber qual foi o nosso ganho. Só que aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer o ganho dividido aqui. Aqui eu dividi pela garantia, né? Eu vou fazer o nosso lucro final, tá? Vou mudar esse ganho aqui, vou mudar essa coluna, vou passar essa coluna para o lado e vamos fazer o ganho não do lucro líquido, tá? E sim do lucro líquido final após a DARF. Então, bora lá entender isso aqui. Só a gente fazer o seguinte, a gente mudar esse Q6, tá? Não vamos fazer esse, vamos selecionar esse aqui, tá? E divide pelo seu preço médio, tá? Tem pessoas que fazem o seu retorno, né? Pelo valor do strike. Eu prefiro fazer pelo preço médio que eu tenho na ação. Por que eu faço do preço médio que eu tenho da ação? Porque seria o meu dividend yield on cost na operação de opções. Porque se o meu dividend yield on cost aí se o meu preço médio, né, que é a garantia, no caso é o meu preço médio, fosse aí maior, né, fosse, por exemplo, de 15, eu teria um retorno menor na operação, enfim. Como eu tenho um valor de R$ 1.000 na operação, não de 1.000, nas minhas ações, não de 1.500, o meu retorno acaba sendo maior. Também, se você não entendeu isso que eu estou falando, deixe nos comentários que eu trago um vídeo só explicando o porquê que eu calculo aí do meu preço médio e não do strike da operação, tá? Só deixar nos comentários aí, que sempre que dá eu venho trazendo informações para vocês. E aí, a gente tem o retorno de 1,61%
de retorno nessa operação. Percebe que como abaixa o nosso retorno, né? Com todos os gastos que a gente tem. Aí, esse ganho aqui, lembra, já vai ser após aí o pagamento de DARF, tá? E aqui ele já te mostra também o quanto que você teria que pagar de DARF nessa operação, tá? Então, é uma planilha aí bem eficiente, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo bem simples, bem prático e espero te ajudar. Lembra, quando você for baixar, pede para baixar, não pede para eu autorizar o seu acesso, nada disso. Eu vou deixar ela disponível de uma forma que você consiga baixar no seu Google Drive e consiga preencher por si só. Querido investidor, voltei aqui, porque quando eu estava organizando aqui para enviar essa planilha para você, percebi que não coloquei aqui a data da zeragem. E por que isso é importante? Porque vai influenciar na data ali do pagamento da DARF, que eu também esqueci de explicar para você. Então, vou colocar aqui data da zeragem ou exercício, tá? Exercício ou virou pó, né? Vou colocar dessa forma para você entender, tá? Vai servir para essas 3 datas. Então, vamos supor aqui que você zerou essa operação antes do dia do vencimento. Você fez a operação aqui em 1/9 e ali no final da semana, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, vamos supor que em 5/9 aconteceu alguma coisa, que a ação caiu muito e o prêmio nas opções caiu muito. Então, passou a ser ali de 1 centavo, né? E aí você pagou 1 centavo aqui, lembra? Você colocou aqui, ó, custo de zeragem aqui, né? Você pagou aí 1 centavo, tá? Que aí no caso vezes 100 dá R$1, né? Para sair da operação, tá? Então a gente coloca aqui quanto que foi o dia que você saiu da operação aí. Foi em 5/9. Você já vai entender, né? 5/9. Cadê? 5. Opa. 5/9. Beleza. E aí, quando que vai ser o meu pagamento da DARF? Data da DARF. Data. Quer que eu coloque aqui data de pagamento da DARF. Deixar bem explicadinho aqui para você não confundir nada, tá? Então, quando que vai ser a data de pagamento da DARF? Se o meu vencimento, se eu sair da operação em 5/9, ou seja, no mês de setembro, eu pago essa DARF. Qual o valor da DARF? Tá? O valor da DARF seria de 2,85, né? Que eu teria que pagar lá até o último dia útil do mês de outubro. Estamos em setembro, do mês de outubro. Então, seria outubro, são 31 dias, né? Isso mesmo. Cairia em 31, que cai numa sexta-feira de outubro. Então, data de pagamento da DARF até 31 do 10, né? 31 de outubro. Beleza, tá? Então, é isso que você precisa entender, tá? Então, fez a operação, saiu da operação, a operação chegou no dia do vencimento, virou pó, você foi levado ao exercício, você tem que saber qual foi essa data, para não errar na hora de pagar a DARF e não ficar devendo aí para a Receita, para eles não vir atrás de você encher o seu saco, tá? Então, vamos supor aqui, vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu também fiz essa operação em 1/9. Só que o meu vencimento, eu escolhi uma ação que vai vencer só lá no mês 10, tá?
Então, vamos supor que ela vai vencer lá na terceira sexta de outubro, que seria no dia 17 do 10. E aí eu fui até a data de vencimento e a ação virou pó. Vamos supor que a ação virou pó. Beleza. Tá? Fiz uma venda de cal, virou pó, foi para o vencimento 17 do 10 e ela chegou lá no dia do exercício, virou pó. E aí, quando que vai ser? Oh, que caramba! Dia 17 do 10. Quando que vai ser, tá? O pagamento da DARF? Se a ação, né, finalizou, né, a operação finalizou lá em 17 do 10 do mês de outubro, então o pagamento da minha DARF vai ser no mês subsequente, ou seja, vai ser até, deixa eu ver, até quando que vai o mês de novembro, ele vai até 28, tá? O último dia útil de novembro é 28, numa sexta-feira. Então, a gente coloca aqui quando seria o pagamento da DARF, 28 do 11, para você ficar, gravar na cabeça que é sempre no dia, último dia útil do mês subsequente, ou seja, um mês posterior do que a sua operação finalizou, tá? Não quando você fez, não é a data que você fez, não é dia 1, não é baseado no dia 1 do 9, e sim quando você zerou a operação, quando você foi levado a exercício ou quando virou a sua ação, a sua operação virou pó, tá? Grava isso na sua cabeça para você não pagar a sua DARF errado. E se você não sabe como calcular a sua DARF, porque muda quando é venda de call, venda de put, compra de call, compra de put, muda, tá? Então, eu já deixei também na playlist das opções, tá? Se você entrar nessa playlist, você vai encontrar todas essas informações. Agora sim, acho que ficou completar as informações. Se você tiver dificuldade a usar, só deixar aqui nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Um beijo, abraço e agora sim, até o próximo vídeo. Falou, fui!